A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com o advogado criminalista, doutor Sandro Braz, do escritório Sandro Silva. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Bassan. Boa tarde a todos os ouvintes do seu programa, né, e a todos que estão nos assistindo aqui. Esse resfriado pegando todo mundo, né? Mas a gente não pode deixar aqui de contribuir com o compromisso, viu? Sem dúvida, doutor. Também estou sentindo uma moleza aí, estou pedindo a Deus que não seja ele. Mas veja, nós convidamos o senhor aqui hoje. Antes de qualquer coisa, tira uma dúvida que eu e minha produção, toda vez a gente briga aqui, no bom sentido, que eu chamo o senhor de Sandro Braz. Aí eles ficam, não, é Sandro Silva. O senhor prefere ser chamado de Sandro Braz ou Sandro Silva? Pode ser Sandro Braz, Bassan. Sandro Braz é o meu nome aqui na cidade, né? Isso. Juridicamente, Sandro Silva é o que está se expandindo pelo Brasil, mas aqui em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, sempre Sandro Braz é mais conhecido. Então eu ganhei a aposta aqui para ele. Doutor, nós convidamos o senhor aqui hoje para fazer uma espécie de retrospectiva do judiciário no ano de 2021. 2021 foi um ano de muitas dificuldades para todo mundo. Para o judiciário não foi diferente. Muitas audiências tiveram de ser feitas de forma remota. Eu gostaria que o senhor começasse justamente falando para a gente esse desafio de ter que fazer essas audiências de forma remota. Certo. Por sinal, doutor Bassan, doutor Talvani também lá de Fortaleza, eu passei o link para ele. Não sei se tem como colocar ele aí, os tem dois. Sim, né? Tem sim. A gente vai, colocar, assim que ele conectar, a gente coloca ele também para a gente conversar aqui. Não, vou já dizer aqui, a gente já vai adiantando, viu? E eu ia falando justamente dessa questão da dificuldade do judiciário, tanto para juízes, promotores e para advogados, de ter de fazer essas audiências de forma remota. Foi difícil ter que se enquadrar esse padrão aí, doutor? Olha, Bassan, eu diria que inicialmente foi difícil, né? Toda mudança, doutor Talvani, seja muito bem-vindo. Opa, doutor Sandro, que satisfação falar com Vossa Excelência. Bassan, que satisfação. O prazer é nosso, doutor. Nesse momento com Sua Excelência. Vamos lá. Inicialmente, Bassan, foi difícil, porque toda mudança ela traz um medo, né? Sim. E como a tecnologia no Brasil e a nossa internet ainda não é a melhor das situações, se trazia uma forma temerosa de não ficar gravado, de ter dificuldade nos tribunais, e assim aconteceu, né? Mas ao passar do tempo, a tecnologia, né, essas mudanças foram importantes, porque passou a ser uma grande aliada no caso da advocacia. Várias situações que era muito difícil da gente conseguir fazer 2 audiências no dia, passamos a ter essa possibilidade, né, com a tecnologia, porque não era possível fazer uma audiência aqui em Vitória e outra em outro estado ou até em outra cidade. Mas a tecnologia nos trouxe esse benefício. Inicialmente teve sim essa dificuldade, mas posteriormente se transformou numa grande aliada. Né, doutor Tomando, a questão da internet aí e das audiências de custódia, como foi aí em Fortaleza? Doutor Sandro, que satisfação falar com Vossa Excelência, Bassan. Satisfação, gostaria de saudar cada um dos seus ouvintes que ora param para nos ouvir. Doutor Sandro, referente à questão das audiências virtuais, eu tenho percebido que nós tivemos uma evolução muito grande, tendo em vista que, se você observar, o nosso tempo ele é medido, inclusive, pelos locais onde a gente pode estar ao mesmo tempo, e às vezes a gente está num tribunal do júri, para fazer uma audiência de custódia, e isso tem trazido assim, um benefício muito grande. No entanto, o que eu vejo nesse aspecto de audiência por videoconferência no Tribunal do Júri, tentaram implantar umas aqui no estado do Ceará, vi como sendo muito prejudicial, tão somente nesse rito. No entanto, nos demais ritos é muito bom. Às vezes você tem a oportunidade de fazer uma audiência de outro estado, com aquela facilidade, sem se deslocar de casa. Eu já tive, doutor Sandro, até de enfrentar algumas situações. Por exemplo, você sair daqui para o Rio de Janeiro para fazer uma audiência de conciliação, de repente chega lá, a parte faltou, mas se você não tivesse comparecido, o processo seria arquivado.
Então, assim, com essa tecnologia, você entra no link, acessa e não existe fronteira. Então, eu tenho percebido uma evolução muito grande. Só sou contra quando se fala de tribunal do júri, porque daí não tem como realizar um tribunal popular nessa modalidade por videoconferência ou semipresencial, que é o que se chama aqui no estado do Ceará. Vocês acreditam, e aí, doutor Sandro, doutor Talvani, que isso é uma tendência, que essa tendência deve continuar em 2022, ou à medida que a pandemia for diminuindo, os júris presenciais forem voltando, terá que haver essa presença física? E, fazendo um adendo a esta pergunta, se, do ponto de vista do, eu não sei se apelação seria a palavra certa, mas do convencimento, na hora de convencer, o corpo a corpo, o presencial é melhor? É sim, viu, Bassam? Eu, particularmente, eu acredito que é um caminho sem volta, né, no judiciário. Eu acho que vai ser cada vez mais utilizado a internet, a mídia, com essas ressalvas que o doutor Talvani colocou. Né? Tribunal do júri, eu acho que não cabe o tribunal do júri ser feito de forma virtual ou semipresencial, que exatamente perde o que você falou, perde esse contato direto, certo, com os jurados, que é os julgadores do povo, perde esse contato do próprio juiz, né? Mesmo ali ele sendo o presidente, só presidindo, porque quem vota são os jurados, mas no momento de uma dosimetria de uma pena, ele pode olhar dentro dos olhos do réu e, à distância, ele não consegue ter esse feeling, não consegue sentir essa verdade possível dentro do réu a partir do momento que é a distância, né? Uhum. Mas é uma tendência, eu acho que o judiciário ele vai cada dia mais buscar aperfeiçoar esse tipo de modalidade, que as audiências, né, à distância, até por uma questão do custo também do judiciário. Se perde, sim, uma maior humanização do processo, no meu entendimento, certo, Bassam? Que é esse contato mais direto, se perde essa humanização, mas que é uma tendência que eu acho que vai realmente adiante e em várias situações do judiciário vai ser, na realidade, em vez de ser o presencial, vai ser o tecnológico que vai imperar. O doutor Sandro, o doutor Talvani permanece aí conosco, que já vem pergunta para o senhor também. Do ponto de vista ainda da tecnologia, 2021 foi um ano onde os principais advogados começaram a se destacar mais, mostrando lá na sua rede o dia a dia. Por exemplo, o senhor iniciou um recesso de final de ano no dia 20 de dezembro, se eu não estou enganado, e no dia 24 o senhor estava lá na delegacia trabalhando. Então, eu gostaria que o senhor destacasse o uso desse mecanismo do Instagram, do Facebook, para mostrar o trabalho que é desenvolvido. Isso ajuda, isso atrai mais clientes, isso faz o advogado ser mais próximo do cidadão? Não, pergunta excelente. E você é especialista e vai entender o que eu vou falar. As redes sociais e a mídia, ela tem duas funções. Quando se faz muito bem, ela é uma grande aliada. Mas quando se faz mal, ou tem qualquer erro, ela destrói uma carreira. Não é? E as redes sociais, ela tem esse, né, doutor Talvani, ela tem esses dois liames. E assim, o advogado que trabalha de uma forma séria, de uma forma com muito compromisso com o cliente, tem um compromisso com a sua advocacia, tem ética, tem um trabalho, que é um trabalho que ele tem a convicção que está fazendo com muito amor e com muita dedicação e fazendo de forma certa, a mídia é a maior parceira dele, porque faz com que o trabalho dele seja colocado para ser conhecido a nível nacional, né? Modesta parte, eu tenho conseguido fazer isso, Bassam. Você tem acompanhado, você tem sido também um parceiro, sempre dando oportunidade. A gente tem rodado o Brasil todo, fazendo o Tribunal do Júri, dando palestra em grandes eventos nacionais, né, sendo palestrante em grandes eventos nacionais. Já estou escalado para uns 5 eventos no próximo ano, começando em Fortaleza, Tribunal do Júri Brasil, depois tem o Prelúdio Sala Secreta em Timon, no Piauí, depois tem o Petrolina, depois tem Amazonas, ou seja,
o Brasil termina tendo uma facilidade de conhecer o seu trabalho e você fazer uma advocacia colaborativa, conhecendo também outros advogados, que foi o que a rede social fez comigo e o Dr. Talvani, que hoje somos um parceiro irmão, fazendo grandes júris pelo Brasil afora, onde eu tive agora em Fortaleza, por sinal, fazendo 2 grandes júris, que a gente vai falar um pouquinho, e tudo isso foi as redes sociais que proporcionou. Portanto, tem esses 2 liames. Mas é muito importante porque também, como você disse, a sociedade fica mais próxima do profissional e sabe a qual profissional vai ter aquele requerimento e vai requisitar naquele momento que ele precisa. Eu estou de recesso, mas lá tem uma observação nas redes sociais dizendo que, para flagrante delito, estamos à disposição a qualquer momento. E realmente assim foi, graças a Deus. Nenhum dia da semana conseguimos parar, né? E estamos trabalhando nos flagrantes assim quando somos solicitados. Já que a gente está falando aqui de retrospectiva, doutor Talvani, o Judiciário tomou recentemente uma decisão de condenação para 4 envolvidos no caso lá da Boate Kiss. E o juiz lá do julgamento entendeu que concedeu um habeas corpus preventivo para os réus para que a prisão não ocorresse de imediato. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, foi lá e disse: não, a prisão tem que ocorrer de imediato. O senhor acha que foi uma decisão correta do Supremo? A decisão do Supremo foi extremamente equivocada e nós temos que ressaltar um aspecto muito importante. A mídia ela tem ultimamente vendido matérias referentes ao processo penal, especialmente crimes dolosos contra a vida. Isso é muito perigoso porque acaba se criando precedentes muito estranhos, certo, ao contexto em que nós advogamos naturalmente. Vejamos, não existe essa história de prisão automática no tribunal do júri. E com o surgimento do pacote anticrime que dizia, olha, se o réu for condenado e pegar uma pena acima de 15 anos, automaticamente ele deve começar a cumprir em regime fechado, sem possibilidade de recorrer. Mas o STJ já havia, através de alguns habeas corpus, decidido que se trata, de fato, de um instituto que não tem harmonia com o que a Constituição prega, que é a presunção de inocência. E esse caso, especialmente da Boate Kiss, ele criou um precedente perigoso no Brasil, porque se tem agora uma chancela jurisprudencial e todo aquele que vai ao tribunal do júri, já estando solto, ele pode correr o risco de sair de lá preso. Certo? É importante dizer que uma pessoa, para ser presa preventivamente, ela tem que obedecer alguns requisitos da lei. Por exemplo, se prende alguém preventivamente quando se tem que assegurar a garantia da ordem pública, ou seja, a pessoa estando solta, ela representa um risco à sociedade, para evitar de que essa pessoa fuja, né, que é o caso, se furtar da aplicação da lei penal. Existem, pelo menos esses são os pilares essenciais. E quando você, de repente, condena alguém sem dar a ela a possibilidade de recorrer em liberdade, que aquela decisão ela não tem um caráter definitivo, ela pode muito bem ser anulada a título de tribunal, de repente voltar a novo júri, ou de repente reformar a sentença no que diz respeito à dosimetria e baixar a pena. Então você está oportunizando, você está honrando o princípio da presunção de inocência, e nós temos percebido, especialmente no júri da Boate Kiss, ali houve, na verdade, um show pirotécnico, certo? Tanto o Ministério Público, ele atuou para dar satisfação para a sociedade. Nós temos também percebido, e eu critico ferrenhamente o comportamento até de alguns colegas que ultrapassaram o limite da razoabilidade, se mostraram muito agressivos, apesar de que eu não estava lá presente, mas a gente tem que analisar as coisas com muito cuidado. Certo? Então, o júri da Boate Kiss não serve de parâmetro porque não representa a realidade dos tribunais populares do Brasil. No entanto, criou-se agora o que eu falo de monstro. Quando você pratica a injustiça, você cria um monstro e esse monstro, no amanhã, pode engolir qualquer um de nós. Uhum. Então, no júri da Boate Kiss foi criado um monstro e esse monstro ele vai engolir muitas pessoas que virão pela frente. Então, a decisão do Fux foi uma decisão pró-sociedade, uma decisão errada, uma decisão que se assemelha muito
ao AI-5 quando cassou os efeitos do habeas corpus naquela época, porque se você imaginar, existe a súmula 691 do Supremo que veda a pessoa de recorrer, ou seja, qualquer instituição, o advogado, o Ministério Público, de recorrer de uma decisão liminar, e nós vemos que o habeas corpus foi concedido de forma liminar, e mesmo assim o Ministério Público recorreu diretamente ao Supremo em uma clara flagrância de supressão de instância, ou seja, não respeitou o poder do STJ, e de lá o ministro ainda foi mais desrespeitoso ainda, concedeu uma liminar contra até um entendimento sumular da própria corte, isso desrespeitando aquele precedente jurisprudencial, e afora isso, antes do tribunal se manifestar no mérito, ele disse que em eventual concessão de habeas corpus, os efeitos daquele habeas corpus do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não deveriam entrar em vigor, tendo em vista que ele manteria sua própria decisão. Realmente foi algo vergonhoso para o direito. Nós, operadores do direito, estamos indignados com aquela decisão esdrúxula, uma decisão política, uma decisão meramente satisfatória aos interesses da sociedade. Não é dizendo que, uma vez a pessoa sendo condenada, ela deve se furtar da aplicação da lei, não. Não, ela tem que realmente ser punida. Mas enquanto houver a possibilidade de recorrer, nesse caso concreto especificamente, nós temos que contemplar ele com a presunção de inocência, até porque essa decisão pode ser anulada, pode voltar novo júri, podem ser absolvidos. E isso, se ocorrer, quem é que vai pagar os anos presos que eles ficarão? Então, eu faço essa crítica ácida à decisão do ministro, certo? Apesar de nós sermos operadores do direito, advogados, mas também nós temos opinião formada sobre esse ponto. Muito bem. Com Vossa Excelência. Doutor Talvani, muito importante, o senhor fez uma colocação aí sobre a questão da comoção popular. E é sobre isso que a gente vai falar, doutor Sandro, após o intervalo. É bem rapidinho, a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar justamente desses casos que repercutem na mídia, como foi o caso da Boate Kiss e tantos outros julgamentos. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós tivemos casos semelhantes, onde há a mídia de forma exacerbada falando sobre aquele caso, termina que o camarada já vai para o julgamento, já condenado. E a gente vai falar como é para o advogado trabalhar com esse tipo de situação. Fiquem aí, é só um instante e eu volto já para a gente repercutir este assunto. Agora 1h42.